Sejam muito bem-vindos a mais esta videoaula do Codelex. Nesta videoaula nós vamos falar sobre como podemos trabalhar com as atividades de encode e decode. Meu nome é Ricardo Boaro, embarcadeiro, MVP e sócio-diretor da GDK Software no Brasil. Mas isso não importa agora, vamos para o que importa, que é o nosso Codelex. Lembrando que a partir da versão 2.0 ele é 100% free. Sendo assim, iniciamos um novo projeto em Delphi para então falarmos sobre como utilizar o encode e o decode dentro do Codelex. Eu vou criar um exemplo simples, mas funcional, para que vocês possam entender esse procedimento de uma forma bem fácil. Deixa eu pegar o path, onde nós vamos salvar então a aplicação Delphi, lembrando que eu sempre salvo as videoaulas em uma pasta separada para posteriormente compartilhar com vocês. Eu devo colocar ainda hoje na descrição do nosso canal, aula 11, na descrição do nosso canal o path, o nosso OneDrive, onde eu estou compartilhando todos os exemplos desde a primeira videoaula, vão estar lá disponíveis para você fazer o download. Tanto o exemplo feito em Delphi como o exemplo feito em Codelex. Então vamos lá. Esse exemplo aqui é Delphi. Estamos salvando a Unity e o projeto. Muito bem, Unity e projeto salvos. Vamos abrir o Project Explorer do Codelex. Se eu não me engano, eu tenho um layout salvo aqui também para trabalhar com Codelex. Ele já abre aqui para mim, mas enfim, para quem não tem, Codelex, Project Explorer, aqui eu também tenho, falei disso em outras aulas, mas tem aqui os projetos locais, os locais data source, validações, resultados e sobre o Codelex. Um novo exemplo, esse exemplo eu vou salvar junto na aula 11, porém na pasta Codelex. Muito bem. E o nome dele vai ser usando encode, decode. Muito bem. Vamos lá. Primeiro passo, começamos sempre adicionando um módulo encode, decode. Vou chamar esse módulo. Ele cria uma estrutura para mim criar as classes. Essa classe eu vou chamar de encode, decode exemplo. E então nós temos, como eu sempre mostro para vocês aqui, a nossa Unity criada, uma classe limpa, né? Eu estou mostrando isso em todos os vídeos para que vocês possam utilizar esse recurso de visualizar o código-fonte. E agora eu vou criar então o meu primeiro flow, que é onde vamos abrir então decode string. Vamos chamar esse cara aqui, vamos dizer que ele é público. Ele vai abrir então o meu fluxo limpo, lembrando que isso é uma função, né? Eu posso visualizar aqui, ela está vazia nesse momento. Então vamos aqui. Vamos pegar a minha atividade de encode e decode. Nós temos aqui uma área específica do Codelex para isso. Vou colocar esse cara aqui e para mim passar um valor para ele, para ser codificado, eu vou usar um parâmetro. Vamos fazer esse teste um pouquinho diferente, em vez de usarmos string. Esse cara vai ser decode content, conteúdo que eu quero decodificar. Ele vai ser uma string que eu quero codificar, na verdade, então é encode. Encode content. Conteúdo que eu vou codificar. E aqui no meu encode eu devo dizer então qual é, em que base que eu quero utilizar. Eu vou usar a base 64. Ele me diz de onde vem. Eu estou pegando o encode content, que é o meu parâmetro, e eu vou ter uma saída, ok? Nessa saída eu vou fazer com que ela seja um retorno, ou seja, esse fluxo vai deixar de ser uma procedure e vai passar a ser uma função, como podemos ver aqui. Notem que ele já fez try find, ele fez tudo o que é necessário para manter a memória sem vazamentos.
Feito isso, eu vou criar um outro exemplo. Vamos adicionar um outro exemplo. E aqui eu nomeei errado. Me desculpem, pessoal. Mas é bom porque a gente vê que tem a possibilidade de renomear. Esse aqui é o encode. Encode string. Agora sim. Então, encode string, encode decode. Esse cara aqui vai receber, então, o método de encode, tudo certinho. Vamos dar um build só para ter certeza que tudo funcionou. Tudo funcionando. Vamos fazer então o decode. Depois que eu recebi esse encode, decode content. Decode em string. Vamos seguir o padrão, né? Também vai ser pública, estática. No decode, eu posso fazer de uma forma diferente. Eu posso pegar o retorno do meu encode e já fazer o decode. Então vamos fazer um teste aqui, ao vivo e a cores. Jogo esse cara aqui, que é o retorno do meu fluxo, e vou dizer, desse encode você faz um decode. O que ele está me dizendo aqui? Que eu preciso passar um valor para ele, né? Um valor inicial. Então eu vou chamar esse cara aqui, vou dizer assim, valor em branco, vamos deixar em branco, só para ver se ele permite, permite sim. Então vou deixar em branco porque eu vou passar isso por parâmetro lá no nosso Delphi. E aqui no decode eu vou dizer que é base 64, eu vou dizer que é a variável, vamos mudar aqui o nome de variável para conteúdo flow encode, para vocês entenderem que isso está vindo um outro flow, e aqui como eu estou criando um link, ele já mudou. E a variável de saída, então, vai ser o resultado da minha função. Vamos ver como isso ficou aqui. Notem, então, que ele chamou o meu fluxo, né? E ele está recebendo o conteúdo que vem desse fluxo. Vamos testar? Vamos testar. Então, vamos ver como isso vai funcionar. Então, volto aqui para o meu Delphi. Vamos colocar um botão. Button, e vamos dizer o seguinte, eu quero usar aqui o encode, então, primeiro. Ele me dá aqui toda a estrutura, esse encode content, então, vai ser o conteúdo que eu quero fazer. E eu vou definir ele como GDK software, afinal eu disse que ele é uma string, certo? Feito isso, eu vou fazer um show message do encode string result, desse cara aqui, que vai receber a minha função, minha GDK software codificada. E depois eu posso chamar aqui embaixo o decode string, e eu posso mostrar o resultado também numa função. Aqui eu tenho que confirmar uma coisa. Vamos fazer um teste primeiro, depois a gente vê o resultado. Porque como eu inicializei esse meu fluxo do decode vazio, pode ser que ele sobrescreva o valor do encode e eu não consiga visualizar ele lá. Encode, decode exemplo, óbvio, eu já tenho esse cara aqui, então eu só vou mudar o nome aqui, deck. E eu acredito que está tudo ok. Eu não precisaria criar esse cara aqui de novo, na verdade, né? Porque eu já tenho sendo criado ali em cima. Então vamos lá. Muito bem. Como eu chamei os dois métodos no mesmo lugar, aqui eu já estou fazendo a criação dele, aqui eu posso apenas utilizar. Vamos testar. Rodamos a aplicação. Então esse é o conteúdo do meu GDK software codificado. E exatamente o que eu temia. Quando eu fiz o decode, ele pegando esse retorno, eu preciso passar como parâmetro. Vamos fazer assim, pessoal. Esse cara tem que receber um parâmetro. Não, o decode precisa receber um parâmetro que é o mesmo parâmetro que é recebido aqui. Se eu inicializar ele com GDK Software, é óbvio que vai funcionar. Vamos visualizar. Vamos fazer diferente. Vamos tirar esse aqui por enquanto, que eu acho que nesse caso eu tenho que usar de outra forma.
E vamos passar por parâmetro. Depois a gente faz um outro teste com o fluxo. Eu acho que esse não é o melhor exemplo para usar um fluxo herdando de outro. Normalmente a gente faz com cálculos. Aqui eu vou chamar esse cara de decode content, que é o parâmetro que eu vou passar, e vai ser string. Daí sim eu vou pegar o resultado, decode content e output está lá. Então, muito bem. Alterei um pouco a minha função, volto aqui. Então, o parâmetro que esse cara recebe é o meu encode, e assim eu tenho o decode. Agora vai funcionar certinho. Muito bem, peguei o meu GDK software que eu passei para o parâmetro, esse é o valor dele em base 64, depois ele volta utilizando o decode quando eu chamei a outra função. Então, de forma simples, eu fiz a codificação e decodificação disso. Eu vou fazer um exemplo com os flows, mas eu preciso apenas confirmar essa questão desse valor default. Tem a impressão que eu poderia usar o resultado direto, mas eu quero testar antes de mostrar para vocês. Bom, de forma separada, sem herdar de um fluxo, é assim que nós trabalhamos com encode e decode. Vocês perceberam que é extremamente simples e, como eu sempre mostro, a nossa classe em todo o código, com o código-fonte totalmente criado. Esse é o que o Duster criou para a gente, desculpe, o Codelex criou para a gente. E dentro desse Codelex a gente tem também as units que eu mostrei nos vídeos anteriores, que eu poderia pedir para ele gerar o código automaticamente aqui e acessar a minha pasta onde estão salvando as minhas units do projeto. Então eu tenho os arquivos .pas aqui, encode e decode, estão lá. Então aqui é a interface, a declaração dela, e essa é a implementação. Se nós visualizarmos, nós percebemos que é um código Delphi, como a gente está acostumado, tanto que o arquivo é um .pas. Então está lá a unit completa. É a mesma coisa, pessoal, que clicar com o botão direito aqui e visualizar o código. Eu fiz questão de mostrar para vocês entenderem que, diferente de alguns alguns low codes, a gente tem um código fonte disponível para vocês, certo? E o que acontece se eu tentar alterar esse código fonte direto na pasta? Vocês vão ter um problema. Por quê? Porque quando a gente quando a gente for compilar esse projeto, esse código é gerado novamente. Vou mostrar para vocês aqui. Vou abrir na pasta. Já que ele abriu. Codelex, está lá. Ele abriu aqui minimizado. Então eu tenho usando encode, que é o exemplo. E aqui eu tenho as minhas units. Eu posso apagar isso aqui. Toda vez que eu voltar para o Delphi e fizer um build, ele vai recriar, vai analisar o meu fluxo e vai recriar os arquivos. Então, voltando lá, está lá meu arquivo. Então, não adianta vocês tentarem alterar esse código aqui, porque toda vez que eu compilar o Delphi ou alterar o meu fluxo aqui, ele vai alterar e vai atualizar os arquivos, certo? O objetivo não é esse. O objetivo não é que vocês peguem o código ou alterem, que vocês usem o Codelex para facilitar. Mas enfim, deixando claro essa situação. Por hoje era isso. Por esta videoaula era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.